punho é formado por uma série de ossos, articulações, ligamentos, músculos, que juntos contribuem para o movimento do antebraço. As fraturas do punho são muito comuns. Isso porque esse membro está mais exposto que outras partes ósseas do corpo humano, além de ser muito utilizado em quase tudo que a gente realiza. Assim como praticamente toda a condição médica, se uma fratura no pulso for descoberta no início, as chances de recuperação completa são mais elevadas. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o ortopedista especializado em cirurgia da mão, Dr. Bruno Macedo. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Estávamos com saudade de você, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu achei esse assunto incrível, porque a gente não presta atenção até que, de repente, a gente sofre algum acidente e fala, meu Deus, como faz falta, né, ter uma força ou mobilidade no punho. E a gente tem muitos ossos. Muita gente primeiro menospreza o trauma. Então, se tivesse quebrado eu não teria, estava mexendo, eu não estaria aguentando de dor. E aí quando chega pra gente tem uma fraturinha, tem alguma lesão que deixou de ser diagnosticada muitas vezes. E justamente essa região tem várias articulações e articulações muito pequenininhas e muito importantes. A gente lida com vetores de força, com física pura aqui, então cada articulação dessa é responsável por um pequeno movimento no punho. Então para a gente conseguir fazer isso daqui, a biomecânica do punho é uma coisa assustadora de tão precisa. Então quebrar um osso desse, romper um ligamento que amarra um osso desse no lugar, é bem trágico, pode ser bem complicado. E eu imagino, doutor, geralmente quando esse tipo de fratura acontece? Tombo, como que pode acontecer? A gente tem uma distribuição que a gente chama de distribuição bimodal, ou seja, a gente tem pacientes jovens, geralmente com traumas de alta energia, queda de moto, batida de carro, caiu de uma altura da escada, do telhado, e tem pacientes mais idosos, com a qualidade de óssea um pouquinho pior, que geralmente são traumas de baixa energia. Enroscou no tapete, escorregou e caiu com o punho no chão. Bateu com o dedinho em algum lugar, prendeu o dedo na porta, e aí a gente tem traumas de mais baixa energia que também vão causar fraturas. Essa coisa de prender dedo na porta, doutor, além de doer demais, a gente pode ficar sem a movimentação? Pode, dependendo da articulação, se a gente tem uma fratura dentro da articulação do dedo, pode perder inclusive realmente o movimento. E é uma coisa que geralmente a gente vai ter lesão da unha junto. E aí por conta disso a gente trata inclusive como uma fratura exposta. O sangue que estava circulando dentro do osso, por conta da perda de proteção da pele e da unha, vai se exteriorizar, vai chegar ao meio ambiente. E a contaminação pode entrar lá no osso. Então, esmagou o pedacinho do dedo, só foi na porta, tá super roxinho, fez um hematoma embaixo do dedo. É uma fratura exposta, tem que ser tratada como tal, inclusive. Então, às vezes parece uma bobagem, mas, como você falou, a gente pode perder, inclusive, o movimento da articulação do dedo. Meu Deus, então essa coisa de bater porta de carro, que um monte de gente já aconteceu, de prensar o dedinho, isso é perigoso. É perigoso, fica aquele hematoma, aquele roxo embaixo da unha, pulsando, parece que o coração está na pontinha do dedo. É isso, a gente trata realmente como uma fratura exposta. Às vezes a gente precisa drenar, fazer uns furinhos na unha para que aquele sangue que está acumulado lá consiga sair. Isso tem que passar com o médico para fazer, não dá para fazer em casa, pelo amor de Deus. Doutor, como que a gente sabe que a gente fraturou, de repente, o punho? O diagnóstico ele é feito primeiro pelo exame físico, então o médico tem alguns achados no exame que a gente vai ver. Por exemplo, com um idoso com uma fratura de punho, pode gerar uma deformidade que a gente chama de deformidade em dorso de garfo, parece um dorso de um garfo mesmo. E quando a gente vê aquilo no pronto-socorro, a gente já imagina que tem um tipo de fratura lá no punho. E geralmente são fraturas do rádio, que é justamente essa parte do finalzinho do antebraço. Então, fraturas aqui, a gente pode deslocar a fratura e a gente já vê isso sem até o raio-x, lógico. A radiografia é a segunda parte da história e é muito importante, não só para complementar o diagnóstico, mas para a gente classificar a fratura. Vendo o raio-x, eu sei que se é uma fratura mais grave, menos grave, onde efetivamente a fratura, se eu vou precisar operar, se eu consigo tratar com a imobilização. Então, tudo isso, na maioria das vezes, por incrível que pareça, eu só vou precisar do raio-x. Tomografia, outros exames, muitas vezes a gente usa para programar uma cirurgia, principalmente a tomografia. Mas o raio-x simples no pronto-socorro é tão importante, inclusive, quanto o próprio exame físico do ortopedista. Então, geralmente, a gente dá o diagnóstico dessas duas maneiras. E, doutor, você falou tipo de fratura, né? Essa é um tipo, por exemplo, mas existem vários. Quais são os mais comuns? Existem vários. Em termos de ossos que a gente vai ter aqui no punho, as fraturas mais comuns são justamente a fratura do rádio no punho. Ainda tem isso, a gente considera punho o finalzinho do rádio e da una,
e os ossos do carpo. A gente tem esses ossinhos aqui, vários ossinhos, cada um, de novo, responsável por mais ou menos um movimento, mas tem um que é super importante, que é o escafoide. Então a gente pode ter fraturas do rádio, dentro do punho, fraturas da una e fraturas dos ossos do carpo, mas principalmente do escafoide. Mas a mais comum disparado é a fratura do terço distal do rádio, essa pontinha do rádio aqui, que é justamente isso. A gente escorrega andando de patins, escorrega em casa porque tropeçou e a gente vai apoiar o punho na mão e acaba realmente quebrando. Podem ser fraturas fora da articulação, geralmente nessa região, e podem ser fraturas dentro da articulação. Geralmente, fraturas dentro da articulação tendem a ter um prognóstico pior, ser um pouquinho mais grave. E geralmente são fraturas que a gente pode precisar operar. A não ser que tenha quebrado e não tenha absolutamente saído nada do lugar. Quebrou e está tudo montado, quebra-cabeça, a gente consegue tratar às vezes com imobilização. Mas, de novo, para saber isso, a gente precisa da radiografia. Fraturas com várias partes, quebrou em vários pedacinhos, num paciente às vezes idoso, que tem uma qualidade óssea um pouquinho pior, porque tem osteoporose junto. E fraturas articulares, muitas vezes a gente precisa operar. E a gente usa vários materiais, mas um material que a gente costuma usar são essas plaquinhas aqui com parafusos. A gente usa algumas ligas metálicas, essa daqui, por exemplo, é de titânio, mas a gente recoloca a fratura no lugar para garantir que ela vai consolidar daquela forma e fixa a fratura com essa plaquinha, esses parafusos. Então, fica aí, na maioria das vezes não precisa tirar mais, deixa aí que depois fica para sempre. Não tem... Há um mito que fala, porque o corpo não aceitou a placa. Isso aqui é um material inerte. O que as pessoas muitas vezes confundem é porque pode acontecer infecção da cirurgia. Pacientes diabéticos que não têm muito controle do diabetes ou que não tiveram realmente cuidado com a ferida operatória, fraturas expostas, um grau de contaminação maior. Teve um acidente de moto, caiu no asfalto, aquela sujeira do asfalto entrou lá dentro da fratura. Para conseguir limpar isso muitas vezes é difícil e aí por conta disso infecciona. Então não foi o material que não se adaptou ao corpo, mas é porque a gente teve um processo infeccioso e aí é um problemaço. A gente realmente precisa tratar não só a fratura, mas uma fratura infectada. Aí é um grande problema. Nossa, e é isso que o senhor falou, a gente fica pensando mesmo, né? De repente caiu de moto, tá sujo, você tem que limpar isso primeiro para depois você fazer qualquer procedimento. Isso, essa limpeza é feita em ambiente cirúrgico. A gente vai abrir mais do que aconteceu por conta da fratura, vai limpar pra caramba, soro fisiológico abundante, como a gente fala. E depois que está mais ou menos limpo, aí que a gente vai começar a remontar o quebra-cabeça. Traumas de baixa energia, geralmente no paciente idoso, ainda bem é muito difícil a gente ter uma fratura exposta nessa região. Pode acontecer, às vezes a pele está muito fininha do idoso, pode acontecer de sair um pontinho lá e serve como fratura exposta também. Mas como são traumas de baixa energia, geralmente isso não vai acontecer. Geralmente são traumas de alta energia mesmo, que vão causar uma tragédia maior. Uau! Tem perguntinha, doutor? Vamos lá. Pergunta, é muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. Bom, vamos ver aqui da Jaque. Oi, Santa Receita. Oi, doutor. Quais exercícios posso fazer para prevenir algum trauma durante o beach tênis? Obrigado, Jaque, pela pergunta. Boa, Jaque. Muita gente jogando beach tênis, né? E se lesionando, né, doutor? Enchendo o consultório. Veja, essa pergunta é muito importante, porque a gente tem exercícios realmente de fortalecimento para todas as áreas do corpo. E o beach tênis é interessante porque a gente pode machucar o punho, pode machucar o pé, o joelho, principalmente são essas regiões. Pé e joelho muitas vezes pode ficar preso na areia e você realmente torcer. E a parte do membro superior, ou por sobrecarga mecânica, cotovelo, punho pode acontecer, ou realmente por conta de uma entorse. Então exercícios realmente que vão fortalecer bíceps, tríceps e a musculatura do antebraço. Muitas vezes a gente vai para a academia para justamente isso, fazer flexão de punho, fazer extensão de punho. A gente fortalece os tendões que estão cruzando o punho, chegando até os dedos, e a gente realmente evita lesão. Para qualquer esporte, para qualquer atividade física, principalmente de impacto, fortalecimento tem que ser feito. O jogador de futebol vai fazer fortalecimento, o jogador de basquete vai fazer fortalecimento, o beach tennis vai fazer fortalecimento. Muitas vezes a gente vai ter exercícios um pouquinho diferentes voltados para cada esporte, mas fortalecer é importantíssimo.
Para você estar preparado para qualquer coisa, né, doutor? A articulação está preparada para receber o impacto lá do esporte. Que interessante. Doutor, quando a gente fala em recuperação, muitas pessoas falam assim, mas vai demorar demais, e quando esfria parece que eu sinto tudo de novo. Isso acontece, doutor? Quanto tempo demora uma recuperação? Essa questão da temperatura não é mito, acontece mesmo. A gente foi entender o porquê depois de uns anos, quando a gente tem o revestimento da cartilagem da articulação, ele impede essa transmissão de energia, do calor, do frio. E aí, a partir do momento que a gente quebra e tem uma fratura dentro da articulação, essa transmissão da energia ela vai ser diferente. Então, quando esfria, transmite calor de uma forma diferente. E lembra que eu falei das ligas metálicas? O metal também vai transmitir calor de uma forma diferente. Então, é normal, é até esperado que o paciente tenha uma fratura mais grave, uma coisa maior, e aí por conta da lesão na cartilagem, muitas vezes da liga metálica, ter essa sensibilidade meio esquisita quando esfria mesmo, esse incômodo. E a questão da recuperação, aí depende. Se eu tenho fraturas menos graves, que não saíram praticamente do lugar, uma fratura de punho, uma fratura de rádio dessa daqui, entre 4 a 6 semanas com imobilização, a gente vai conseguir consolidar. Total. Imobilização total. A gente pode ir ao longo das semanas, dependendo dos raios-x que vão aparecendo, a gente ir diminuindo a imobilização. Então, por exemplo, uma fratura dessa do rádio, inicialmente, na maioria das vezes, a gente vai imobilizar acima do cotovelo, porque eu preciso imobilizar tanto o movimento de flexo e extensão do punho, como o movimento de pronossupinação, ou seja, colocar a palma da mão para cima e para baixo. E eu só consigo isso imobilizando acima do cotovelo. Depois de 2 semanas, se os raios-x estiverem indo bem, a gente até consegue diminuir a imobilização para o meio do antebraço, para que a gente só imobilize flexo e extensão. Mas juntando tudo, 4 a 6 semanas de imobilização. E isso vai gerar rigidez. A articulação ela vai ficar rígida por conta da fratura, logicamente, e por conta do tempo de imobilização. Então, 50% do resultado vai ser a gente que vai tratar. Os outros 50%, muitas vezes eu vou precisar muito do fisioterapeuta e da boa vontade para a gente fazer os exercícios, para que a gente volte a ganhar mobilidade do punho. Porque o corpo meio que esquece, doutor, também? A articulação ela foi feita para mexer. Qualquer articulação, por mais saudável que a gente tenha, se a gente imobiliza, depois de poucas semanas, ela vai ter a tendência de ficar rígida. Aquele líquido que estava circulando lá porque a gente estava mexendo, ele, a grosso modo, ele começa a secar. A articulação ela começa a não estar funcionando, então para que eu vou gastar energia para manter aquilo? E aí a gente tem que reverter esse processo. E muitas vezes a reversão do processo é bem demorada. Então, assim, quanto tempo vai durar? Consolidação da fratura, 4 semanas. Quanto tempo vai voltar para a gente mexer do jeito que era? Depende do paciente. Eu tenho um paciente que com 10 sessões de fisioterapia já está jogando tênis de novo. Tem paciente que demora mais. Isso realmente depende muito da boa vontade e da cabeça das pessoas, inclusive em querer ficar bom. Lógico que a gente teve um acidente, uma fratura horrível, vai ser complicado, mas aderir ou não à fisioterapia e aos exercícios também é igualmente importante ao tratamento, seja cirurgia, seja imobilização. Boa. Tem mais perguntinhas, é isso? Mais perguntinhas e tem outras mais, tá bombando, vocês são demais, viu? Solange de Goiânia, boa tarde. Tenho artrose e sinto muita dor no punho e nos dedos, comprometendo o movimento. Isso pode se agravar mais dependendo do movimento? Obrigado, Solange, pela pergunta. De novo, a articulação foi feita para mexer. A artrose, ela vai começar a desgastar certas regiões da articulação e realmente vai dificultar a mobilidade. Mas pelo contrário, a gente tem que voltar a ganhar mobilidade. Se é uma artrose grave, grande o suficiente, que não existe mais articulação, realmente o paciente não vai conseguir mexer. Mas, tá doendo para mexer. Uma coisa é mexer, é mobilidade. Outra coisa é peso, impacto. Mexer, a gente tem que se exercitar. Então, tanto é que a gente tem um paciente com artrose mediana, que está com dificuldade de mobilidade, aí a gente vai lançar a mão também do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, para voltar a ganhar mobilidade. Lógico que vai existir medicação, vão existir alguns procedimentos, infiltração, por exemplo, para melhorar a dor, melhorar a mobilidade também. Mas o exercício, o ato mecânico de mexer, não tem substituto. Tá dolorido para mexer, vai mexer. Tanto é que os pacientes que têm artrose se queixam muito de, durante a noite a articulação ficou parada, vai mexer de manhã, tá horrível para mexer. E aí vai esquentando durante o dia, vai ficando um pouquinho mais aceitável. Então é isso, é manter a mobilidade. A partir do momento que a gente mantém a mobilidade de uma articulação, mesmo com artrose, a gente expulsa um monte de coisa ruim que tem naquele líquido que estava circulando e vem muita coisa boa lá. Então esses são enzimas que vão existir na articulação
pró-inflamatórias, ou seja, vão favorecer a inflamação, que a gente vai expulsar se a gente imobiliza. E se a gente não faz isso, vai se acumular lá e a gente vai ter, inclusive, mais dor e mais processo de destruição da articulação. Porque ele vai acostumar a ficar parado. Eu também. Né? Mais perguntinhas. Mais perguntinhas, vamos ver aqui, ó. Da Lana Vieira. Boa tarde, doutor. Meu neto tem 10 anos e quebrou o rádio há 2 meses e ainda não calcificou. Gostaria de saber se é normal este tempo todo. Muito obrigado pela pergunta. E aí, doutor? E novinho, né? Criança. Criança, pra você ver que realmente a velocidade de consolidação não se altera, mesmo um paciente que tem osteoporose, que favorece quebrar, mas a velocidade de consolidação final, na maioria das pessoas, vai ser mais ou menos igual. A gente tem alguns fatores que vão realmente atrasar a consolidação, por exemplo, a imobilização. Se a gente não tem uma imobilização adequada, se está existindo muito movimento naquele local da fratura, aquelas célulazinhas que estavam grudando ossinho com ossinho, não vão funcionar direito e aí não vai existir consolidação. Então, primeiro de tudo, como é que está sendo tratado isso? Segundo, foi uma fratura fechada? Foi uma fratura exposta? Teve infecção? As bactérias vão tentar impedir a consolidação da fratura. Então, é um outro ponto. 2, não, a imobilização está correta, mas criança às vezes quebra a imobilização, demora a voltar com o ortopedista e chega para a gente aquele gesso todo quebrado, não está funcionando. Mas 2 meses numa fratura de rádio, geralmente já está chegando no limite máximo aí que a gente já estaria inclusive soltando da imobilização. Então a gente tem outros fatores realmente que vão fazer com que a fratura ela não consolide. Inclusive pode ser um ponto para a gente pensar em operar, para a gente meio que forçar uma consolidação, deixar aquilo super parado, com placa, com parafuso, com pino, seja o que for, para que a gente force a consolidação. Na maioria das vezes, fratura de rádio de criança, a não ser que saia do lugar, a gente não precisa operar. Vai bem com imobilização, a gente tem uma remodelação óssea muito grande ali e a gente consegue tratar com a imobilização. Mas, lógico, vai depender se saiu muito do lugar, se foi uma fratura exposta, se quebrou em mais de um lugar. Às vezes a gente não quebra só no rádio, quebra no rádio e na una, que é o ossinho que está do lado. E quando a gente sabe que quebrou os 2 ossos, a gente sabe que a energia do trauma foi maior, agrediu mais coisa, agrediu mais o músculo, agrediu mais a pele. Isso, inclusive, dificulta a consolidação. Então, são coisas que a gente tem que avaliar, porque, realmente, se a gente for levar em conta só o tempo, 2 meses, aí chegando em 8 semanas, já estaria para a gente começar a liberar essa imobilização. Até porque a criança, né, doutor, parece que eles se recuperam mais rápido também, né? A gente brinca isso mesmo. Não quando é? a criança não simula, chega para a gente com dor, chorando, quando começa a ficar bem, já está andando em todo lugar, brincando, e pega tudo e sai, é sensacional. E, doutor, quando o senhor falou de imobilizar, enfaixar, pode molhar? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade na hora do banho, por exemplo. Como é que a gente tem que fazer? Depende da imobilização. A imobilização que a gente mais usa ainda é a base de gesso. Sendo o gesso circular, aquele gessão que a gente sempre viu, que escrevia lá. Que hoje em dia a gente tem a tendência de usar menos, porque a gente sabe que se quebrar o punho, por exemplo, independente do que a gente faça de gelo, de remédio, de repouso, nas primeiras 24 horas o inchaço vai continuar aumentando. Então, se a gente coloca um gesso apertado naquelas primeiras 24 horas, é capaz que aperte ainda mais. Então, hoje a gente tem a tendência, inclusive, de usar uma tala gessada. É uma calha de gesso enfaixado. Então, a gente tem mais elasticidade, que mesmo que continuar inchando, aquilo vai expandir e não vai ter problema. Mas existe, inclusive, imobilizações sintéticas, o que a gente chama de gesso sintético. São materiais que são moldados por temperatura. Uma plaquinha de um material, um polímero, eles vão colocar na água quente e vai moldar. Esse tipo de imobilização realmente pode molhar. E aí tem imobilizações removíveis também, que a gente vai fechar com velcro, vai tirar. Essas imobilizações removíveis, geralmente a gente pode deixar nos períodos mais finais do tratamento, que a gente sabe que a chance da fratura sair do lugar não vai ser tão grande, depende da fratura também. Mas, a priori, gesso e água não vai combinar. Se tá com gesso, não molha, vai derreter, vai quebrar, ou o gesso atala mesmo. Boa. Tem mais uma perguntinha, doutor. Mais uma perguntinha pro doutor. Bombando. Vamos ver aqui, ó. Vera Alice, boa tarde. Tive diagnóstico de dedo em gatilho. Recupera sem cirurgia? Muito obrigado, Vera Alice, pela pergunta. Dedo em gatilho é uma das doenças mais comuns do membro superior, né, da mão, e é um tipo de tendinite, é o que a gente chama de tenossinovite estenosante. Vai o tendão ficar super apertadinho dentro do túnel e realmente vai ficar com dificuldade da gente, principalmente
fechar e tentar abrir o dedo. A gente tem algumas opções de tratamento, inclusive a cirurgia. A cirurgia seria o aspecto final, mas, por exemplo, infiltração, a gente colocar a medicação dentro da bainha do tendão. É uma injeção bem na palma da mão, bem no dedo, e a gente sabe que, lógico, dependendo do grau, do nível do dedo em gatilho, os estágios mais iniciais, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, são os mais leves, a gente, de 100 pacientes que a gente infiltra, 70 vai resolver o problema. Os outros 30 vão melhorar muito, mas em algum momento pode voltar a engatilhar. Nesses pacientes, a gente tem a tendência realmente de operar depois de um tempo. Mas a maioria das vezes a infiltração realmente vai super bem. Aí tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, mas levar medicação direto para a fonte do problema geralmente é a solução. Boa. Doutor, o senhor é sempre muito maravilhoso. Volte mais vezes, porque as Volto. pessoas têm muitas dúvidas. Você de casa aproveita, continua fazendo as perguntas, a gente vai separando para o doutor responder na próxima vez. Obrigada mais uma Eu vez, que doutor. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr, Bruno Macedo é o Instagram, o WhatsApp é o 12 98842 2040. É isso mesmo, né, doutor? Muito obrigada, viu? Obrigado. Beijo para a família toda. Oi.